Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje falaremos do capítulo 17 e do capítulo 18 do Redentor. O capítulo 17 é sobre a iniciação da tarefa pública de Jesus. Peço a vocês que tentem fazer uma viagem no tempo. Há 2000 anos, estamos numa região muito bonita, que é a região de Betânia, ali próxima do Rio Jordão. E havia uma figura que ela tem uma postura diferenciada, né? Fala forte, diz que a fala dele era como trovão. E ele estava ali aguardando o momento de que as pessoas estavam chegando para serem batizadas por ele. Então nós estamos ali próximos de João Batista. Há dois João no Evangelho. Há o João Batista, primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes do Cristo, e há o João Evangelista, que era o caçulinha dos discípulos. João estava aguardando, então, e ele fazia esse ritual, esse simbolismo do batismo com uma intenção muito maior. Vejam, havia necessidade de algum simbolismo ainda para o povo que era cheio de ritual naquela época, né? Eles tinham ritual para tudo, que vinha lá da época de Moisés. Então, esse simbolismo do batismo, que não é uma invenção do João, né? Mas já outros povos tinham adotado esse costume, até os essênios, como vocês viram sobre, né, há poucos dias, tinha a intenção do arrependimento dos seus erros e, acima de tudo, deixar o caminho reto, fazer uma vida diferente, uma vida com moralidade, né? E ali ele fazia uma pregação bem forte, bem austera, para que as pessoas, quando entrassem naquela água, além de se arrepender, se comprometia a ter uma vida melhor dentro da moralidade. E João fazia tudo isso e não de forma muito simples, porque havia perseguição por parte dos fariseus. Os fariseus que vocês vão ver posteriormente quanto perseguia Jesus. Quantas vezes ele tinha que sair de uma cidade para uma outra região mais longe por causa dessa perseguição. E assim se dava também com João. Porque João, além de fazer esse pequeno sermão para as pessoas se arrependerem e modificarem o caminho, ele falava da vinda do Cristo. Era o papel dele. O papel dele não era simplesmente fazer aquele batismo. O papel de João ia muito além. O papel de João estava em fazer as pessoas saberem que o Cristo estava entre eles. E nesse momento, o Cristo aparece. E João vê, né, o primo dele chegando e Jesus pede com a maior humildade para que ele também fosse batizado. E João, né, ele fala, como? Eu que tenho que ser batizado por você, né? E você vem até mim e pede para eu te batizar? E ele anuncia, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí, Jesus fala, vamos cumprir a Escritura. Então já havia sido anunciado pelos profetas da antiguidade que esse momento haveria de acontecer. E ele é mergulhado na água e ao sair, uma voz, né, é aclamada nos céus dizendo, eis o meu filho muito amado, né? E vem uma pomba e eles fazem também com que essa pomba que aparece ali seja o simbolismo do próprio Deus, né? Eis o meu filho muito amado. Bom, estavam presentes nesse momento os 2 futuros discípulos do Cristo, que é André
irmão de Simão, e o João, irmão de Tiago Maior. Então, quando eles veem aquela cena, João Batista confirma, né, que ele era o Messias e que a partir daquele momento eles poderiam estar seguindo o próprio Messias, porque a missão dele na terra já tinha tido seu efeito, tinha terminado. E esses dois apóstolos, posteriormente, não veriam mais o João, né? João depois ele vai ser preso e ali eles não verão mais esse grande mestre que foi João Batista para eles. Então nós vamos refletindo sobre algumas coisas desse relato do Evangelho, né? Primeiro, Jesus foi batizado. Nós também devemos ser batizados? O que acontece? Então veio vindo esse costume de séculos e séculos, né? Porque Jesus foi batizado. Aí eu devolvo uma pergunta. Jesus batizou alguém? Não. Ele precisava cumprir uma profecia. E essa profecia ia muito além desse batismo, desse entrar nas águas. Porque Jesus não tinha do que se purificar, como era pedido nos batismos. Jesus, naquele momento, iniciava a sua tarefa planetária. E isso não é pouco, né? Ele começava verdadeiramente a sua jornada terrena. Nesse momento, ele reintegra em todo o poder com a energia cósmica, a energia desse nosso planeta como governador do planeta. Até então, ele estava se preparando. Nesse momento, ele começa a se reintegrar com o espírito crístico. Então, ele assume o Cristo que ele é. Bom, aí então, Jesus, depois disso, ele se ausenta em meditação por 40 dias. E quando ele volta, ele começa a rebanhar, digamos assim, né? Aqueles que o seguiria até o fim, que eram os 12 discípulos, que depois se tornaram os 11 apóstolos. Bom, ele vai até a praia de pescadores muito simples e encontra Simão. E faz aquela pergunta maravilhosa, né? Simão, ao invés de pescar peixes, você quer ser um pescador de homens? E Simão aceita esse pedido, né? E já tínhamos aí João, já tínhamos agora Simão, tínhamos o André, né? E o André também saiu à procura de outros amigos, né? Para poder se integrar agora nessa nova missão que era seguir o Messias, como o seu antigo mestre havia falado. Então João veio e provou que ele estava entre eles, né? E Pedro, por exemplo, arrebanhou muitos homens através dos seus exemplos, né? E nós vamos vendo que cada apóstolo vai tendo a sua característica. Pedro, quando eu falo, é o Simão, né? Que depois se torna Pedro, que é pedra, que vai ter todo aquele significado de Jesus falar Pedro, né? Você é pedra, né? E Pedro, por exemplo, Simão Pedro, era uma pessoa assim, muito dura, muito áspera, né? Muito brava. Todos eles tinham uma característica, como eu disse, né? Briguentos, ciumentos, mas tinham os muito doce, como o próprio João Evangelista, né? Tinha aqueles que traziam muitas dúvidas, como Tomé. Tinha os desconfiados, como Natanael, que pergunta assim: por acaso da Galileia vem alguém de bem, né? Tem alguém bom
que vem da Galileia. E isso nos faz refletir também que cada um de nós tem o seu jeito. Cada um de nós tem as suas manias, as suas maneiras. Uns falam mais alto, outros falam mais baixo. E se quem costuma falar baixo quiser falar alto, fica estranho, né? Então, Jesus não ligou para isso, ele gosta dessa diferença, né, entre todas as pessoas. E então cada um dos 12 ali vai tendo um particular, mas o mais importante era a união de todos pelo Cristo. Pro próprio Levi, que foi mudado o nome para Mateus, ele não era uma pessoa bem vista, porque ele cobrava impostos, né, para os romanos. Então imagina, quem cobra impostos para um outro povo, o seu povo não vai gostar muito, né? E Jesus mesmo assim o chama. Jesus sabe do potencial que cada um tem, né? Cada um tinha e cada um de nós temos, né? E ele faz esse convite a toda hora para nós. Venha, né? Venha até mim. E como ele disse, né, para Pedro, venha que eu te farei um pescador de homens, né? E outra perguntinha é, Jesus precisava desses discípulos que depois se tornaram apóstolos? Jesus precisava que enquanto eles são seguidores, eles são discípulos, né? Depois que eles acabam assumindo a própria missão, eles são apóstolos. Que o único que não se tornou apóstolo, que desistiu, né, de seguir Jesus no final, foi Judas. E Judas era o mais instruído, por ter vindo de uma família rica, por ter tido condições de estudar, né? Só fazia algum tipo de... pertencia a alguma escola na época quem tinha dinheiro, né? E Judas tinha esse conhecimento, mas ele acaba desistindo de seguir o Cristo até o fim. Bom, Jesus precisava dos apóstolos porque a missão dele era uma missão curta. Ele teria 3 anos pela frente para andar por toda a Palestina e fazer muitas coisas e cumprir muitas profecias. Mas, depois disso, quem ia dar seguimento seriam eles. Jesus chegou a ter 72 apóstolos, chegou a ter 72 discípulos, chegou a ter 500 seguidores, mas os que ficaram persistentes até o final foram esses 11, né? A escola de aprendizes do Evangelho, principalmente neste primeiro ano, nos fez entrar em contato mais direto com o nosso Mestre Jesus. Nós estamos aí no meio de uma caminhada com o Cristo. Se você abrir o Redentor agora, você vai ver que ainda tem metade do livro pela frente, né? Então nós estamos no meio do caminho, com muitos aprendizados. E Jesus, dentro da escola de aprendizes, já nos está mostrando o caminho, já nos está colocando algumas ferramentas nas mãos, como o próprio caderno de temas, onde a gente começa a se ver na primeira pessoa, né? Onde eu me vejo como eu sou. Eu me vejo como uma pessoa tímida, eu me vejo como uma pessoa com medo, eu me vejo como uma pessoa impaciente, né? Então eu coloco na primeira pessoa. E me ver na primeira pessoa é ver também o que eu trago dentro de mim e o que eu preciso ocasionar de mudanças. A escola de aprendizes não vai trazer para mim o Rio Jordão para eu ser batizado, mas ele vai trazer uma consciência nova. Essa consciência significa mudança, né? E falando aí, novamente a gente reporta, né, a palavra batismo. Jesus, então, ele vem trazer 2 tipos de batismo, né? É o dito batismo de fogo,
onde o arrependimento sincero dos nossos erros, né, e transgressões de vidas passadas é uma fase que se inicia uma luta pela nossa renovação, reparando os males cometidos em outras existências. Nossa, mas eu estou nessa vida para combater males de outras existências? Esse é o chamado, o arrependimento, o batismo de fogo. Porque eu vou vendo as minhas tendências, eu vou vendo os meus defeitos, e os meus defeitos eu os trago de vidas passadas. Os vícios eu adquiro nessa, mas os meus defeitos são de vidas passadas. Com o decorrer de mais conhecimentos, principalmente do autoconhecimento, o que eu vou vendo? Se eu sou egoísta, se eu sou avarento, se eu sou orgulhoso, se eu sou uma pessoa gulosa, né? Não sou comedido nas palavras. Então são coisas que eu vou tendo que melhorar. E esse é o arrependimento que a gente faz através do batismo de fogo. Agora, o batismo pelo Espírito, então de fogo era de João Batista, né? Agora, o batismo pelo Espírito é a constância na prática do bem, com a consequente evolução moral, né? Então, se eu pratico o bem, consequentemente eu estou fazendo uma elevação moral, né? Obtendo mérito e reconhecimento do plano superior. E o próprio João, o Batista, dizia que Jesus, ele batizava pelo batismo do fogo, pelo batismo do Espírito. Agora, o mais importante de tudo, né, que a gente pode estar aí concluindo essa nossa conversa, é que nós devemos, todos os dias, nos imaginar Jesus chegando até nós e nos convidando a segui-lo. Aqueles que foram convidados diretamente por ele não conseguiu resistir ao convite. Deixaram tudo, né? E sofreram até as últimas consequências para que nós hoje usufruíssemos de todos os ensinamentos de Jesus. Vocês sabem por que nós estamos falando de Jesus, de João Batista, dos discípulos, né? É porque esses homens simples, a maioria nem sabia ler e escrever, mas tiveram tanto determinismo em levar adiante a mensagem do Cristo, que é a mensagem do amor, da moralidade, do bem, da caridade. Isso não está fora de moda. Vamos interiorizar isso em nós. Vamos fazer aquele teste de consciência. O que eu faria se Jesus estivesse me olhando nesse momento diretamente? Minha conduta seria a mesma? Seria outra? Não nos deixemos levar pelos conceitos que estão aí na mídia, totalmente distorcidos da verdadeira moralidade. Vamos voltando àquele tempo com o Cristo, porque o Espiritismo é a religião que faz reviver os ensinamentos cristãos primitivos, de como Jesus trouxe para todos. Que Jesus, então, continue a nos envolver com o seu amor, sempre torcendo por nós, sempre chamando por nós, sempre contando conosco na divulgação dos seus ensinamentos. Vamos crer nisso. Que assim seja.